Hello, Crystal Ponies, aqui é a Laura Melipelial. E por incrível que pareça, o título não é um clickbait. My Little Pony quase acabou, e o seu final foi refeito. Por um lado, isso deixou muitos fãs felizes. Mas será que um simples pedido de fã afetou o desenrolar da história? Ou a qualidade do desenho? Isso é um assunto que até hoje é muito debatido, e eu vou mostrar o meu ponto de vista em relação a essa história. E logo depois de ouvir o meu ponto de vista, você pode deixar o seu aí nos comentários. Então vamos começar. Alguns de vocês que não conhecem essa história devem estar se perguntando: ué, como assim o quase fim de My Little Pony? Até hoje muita gente não sabe, mas a terceira temporada de My Little Pony era pra ter sido a sua última. Então o episódio A Cura do Mistério Mágico ia ser o episódio que iria encerrar a série. E não pense você que a série acabou por falta de audiência ou porque os brinquedos não estavam vendendo bem. Não, é porque a Hasbro achava que já era hora de acabar com o desenho mesmo. Mas se era pra My Little Pony terminar na terceira temporada, por que foram lançadas mais 6? E essa questão tem uma resposta bem simples: os fãs. Quando o desenho acabou, entre aspas, tinha menos de 3 anos desde que ele foi lançado. Mas o desenho já tinha deixado uma base de fãs bem sólida e muito grande. Então os fãs fizeram de tudo e mais um pouco para convencer a nossa não tão querida Dona Hasbro a voltar a produzir episódios de My Little Pony. Falando desse jeito, parece que foi uma baita perda de tempo, mas isso incrivelmente funcionou. A Hasbro, pela primeira vez em toda a sua história, deu ouvidos aos fãs e continuou fazendo episódios de My Little Pony. Mas será que o adiamento do final de My Little Pony foi uma boa ideia? A partir desse ponto eu vou apresentar alguns argumentos que os fãs usam para justificar o porquê o desenho devia ter acabado na terceira temporada e porque ele foi se desgastando ao passar dos anos. Primeiro, alguns fãs acham que o desenho não devia ter passado da terceira temporada, pois com o tempo ele foi ficando muito adulto, entre várias aspas. Calma que eu já vou explicar. Esse fato que eu vou apresentar agora todo mundo tá careca de saber, que My Little Pony só foi criado pra vender brinquedo, nada mais além disso. Então quer dizer que o desenho era muito focado no público infantil nas primeiras temporadas. Se aparecia algum personagem novo, com certeza era só pra vender brinquedo. Se aparecia algum cenário novo, também era pra vender brinquedo. Então My Little Pony foi criado com a intenção de ser uma enorme propaganda. Então a nossa dona Hasbro era muito ríspida quando se tratava das histórias das primeiras temporadas. Tanto que a Lauren Faust, a criadora do desenho, foi demitida da produção do desenho na segunda temporada. E ela já disse várias vezes, tanto no Twitter quanto em entrevistas, que ela queria ter feito várias coisas com o desenho, mas ela foi impedida. Mas quando a Hasbro se viu obrigada a voltar a fazer o desenho, ela percebeu uma coisa: que os verdadeiros fãs do desenho não eram meninas de 5 a 10 anos que estavam interessadas em comprar os brinquedos. Eram homens adultos. E então a Hasbro pensou: já que grande parte do nosso público-alvo são adultos e não as crianças, vamos fazer episódios pensando neles. E assim foi. Se formos comparar o episódio das 3 primeiras temporadas com algum episódio das temporadas mais recentes, vamos ver que o desenho mudou muito. Pois nas primeiras temporadas, o desenho era realmente bem mais infantil, focado em vender brinquedo e passar lições de moral. Já os episódios mais recentes possuem um humor mais violento, entre aspas, seja lá o que isso significar, e dá pra ver que os episódios começaram a ser feitos pensando no público adulto. Não é no sentido que você acha, tá? E isso, em tese, não é um problema, pois eles estão tentando agradar os fãs deles. Esse eu não considero necessariamente um problema. Dá pra reparar que o humor da série mudou muito com o tempo, mas isso particularmente não me incomoda. Um motivo que eu acho realmente plausível é o que vamos falar agora, que é o fato de que o desenho começou a ficar sem criatividade. Uma coisa que vocês com certeza vão discordar, mas pra mim, o desenho podia ter acabado na 6ª ou na 7ª temporada, pois dá pra ver claramente que na 8ª e na 9ª temporada, os roteiristas ficaram sem ideias. Pois do nada eles adicionaram um monte de personagens novos, também criaram a Escola da Amizade, só pra poder criar mais enredos de episódios. E mais uma coisa, dos 5 episódios com as piores avaliações de todo o desenho, um é da 9ª temporada e outros 3 são da 8ª. Então dá pra ver que nem os críticos agradaram das últimas 2 temporadas. Além da falta de ideias, outra coisa que me incomoda na 8ª e na 9ª temporada é o fato de que os personagens meio que retrocederam. Por exemplo, tem um episódio onde a Rainbow Dash e a Applejack brigam por um motivo extremamente idiota, que nem na primeira temporada. Ou a Twilight ficando maluca por causa de uma competição. Sendo que já foi mostrado em outras temporadas que ela estava fazendo um progresso muito bom em manter a calma. Mas do nada, por causa de uma competição, lá na 9ª temporada, ela voltou a agir daquele jeito psicopata. Vocês estão entendendo o que eu digo? Personagens que vimos evoluindo durante anos começaram a agir de uma maneira muito idiota. Você pode espernear, pode gritar, pode discordar,
Mas basta fazer uma pequena comparação entre as minisseries da 8ª e da 9ª temporada com as minisseries das temporadas anteriores. Nem precisa ser das 3 primeiras, pode ser de qualquer outra temporada. Você vai ver que os personagens emburreceram. Emburreceram não, os roteiristas emburreceram eles. Pois eu me recuso a acreditar que essa Harriet, que vimos no episódio Dragão Disputado, é a mesma Harriet do episódio Harriet vai para Manhattan. Mas enfim, se você gostou, você já pode deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Sério, compartilhar esse vídeo me ajuda demais. Até porque já estamos chegando nos 100 mil inscritos. Sério, estamos muito perto. Vamos ver se antes do meu aniversário a gente consegue bater 100 mil, tá? Então foi isso e tchau, até os próximos vídeos.